Ok. Gravação iniciada. Só uma curiosidade, hoje eu botei para compilar o kernel, o núcleo do... Hoje não, ontem. Ontem às 5 da tarde, botei para compilar o núcleo do sistema operacional do Raspberry Zero. Ontem pelas 5h10. E agora 6h20 terminou a compilação. Olha só, né? 24 horas para compilar um programa. Vocês devem estar pensando, meu Deus, 24 horas para compilar um programa. É porque eu compilei dentro do processador Raspberry, né? Então aqui eu tenho uma plaquinha, aqui dentro tem um Raspberry, já na caixinha, é o Raspberry Zero W. Ele é o mais baratinho lá da família, né? Custa na faixa de 8 a 10 dólares. E está rodando uma distribuição que é o Ebendia, né? Baseado no Debian, né? Daí eu tive que compilar o kernel dele. Só que eu compilei ele dentro do próprio sistema operacional. Eu entrei lá no sistema operacional e mandei compilar dentro dele. Eu poderia pegar e compilar esse programa no PC, usando o que a gente chama de cross-compile. A gente compila no nosso PCzinho aqui, né? Que daí demoraria bem menos, né? E daí, na hora de mandar gerar o código binário, eu não mandaria gerar o código binário para o PC, para o x86, mas sim para o Raspberry, que é outra arquitetura, né? Daí ia demorar bem menos tempo. E daí eu coloquei ontem para compilar, mas por curiosidade, né? Pensando que ia demorar umas 4 horas, demorou 24. E daí, não vou mais. Eu não vou cancelar a compilação. Imagina que se eu cancelasse a compilação e eu sempre imaginava que 1 minuto depois ela terminaria. Então eu procurei não me arriscar. Daí terminou agora. Daí deu certo. Daí eu dei o boot e ele já está com o kernel mais atualizado. Vamos lá. Então, falar um pouco sobre esse formato, né? Que vocês já ouviram falar muito. E eu vou direto pegar um exemplo aqui e fazer uma explicação, tá? Então, na minha lista de exemplos que eu fui testando para preparar a aula, né? Tá aqui no concentrado. Daqui a pouco já compartilho. E eu vou abrir ele aqui para vocês. Mais fácil de mostrar ele prontinho aí. Então, deixa eu dar uma ideia para vocês do funcionamento. Daí, internet das coisas, tá? É, Normalmente, quando você quer publicar na nuvem o estado de uma temperatura, de uma umidade, o estado de uma porta, se estiver aberto, fechada, a janela aberta, fechada, se você quiser publicar na nuvem, normalmente se publica, né, encapsulando nesse formato, né, o JSON, ok? E também, quando você busca alguma coisa da nuvem, que alguém, um terceiro publicou, também vem em formato, normalmente esse é o formato mais utilizado, né? Não sei, vocês me corrijam, mas antes do JSON, o pessoal usava muito XML, né? Enfim, para a internet das coisas. Então, nesse exemplo aqui que está compartilhado, só para a gente recapitular, esse bloco aqui, ele pega
um array de caracteres, não, pega uma sequência de caracteres digitada no terminal, ó, tá ligado aqui no terminal burro, ou seja, tá ligado no canal serial, né? E deixa eu fechar aqui a janela, aqui só um pouquinho. Cachorrada tá latindo agora, esse horário aí. Cachorrada acordando aí. Então, tudo que é digitado, esse bloco aqui, ele vai concatenando. Quando você dá um Enter, o que acontece? Esse cara aqui, né, ele vai liberar, através deste Alt, aquela sequência. Então, você digitou M-I-G-U-E-L, Miguel. Ele tem aqui um buffer, aqui, ó. Inclusive, eu não falei para vocês, mas aqui você define quantos caracteres dá para concatenar. A quantidade de caracteres que vocês podem concatenar vai depender da arquitetura, né? Então, se você pega lá um ESP32, isso tem muito mais memória do que, né, o Atmega 2560. Então, aqui está como 100. 100 cabe as nossas mensagens e sobra, né? Então, são mensagens pequenas, principalmente o pacote que a gente vai gerar em JSON aqui, não vai ultrapassar. Então, ele concatena, daí quando você dá o Enter, né, que é normalmente o Enter, ou o código da tabela ASCII 13, ele é o indicador de final das coisas. Quando você está digitando um texto, você dá Enter para finalizar, ok? Então, o que ele faz? Ele joga esse texto em um cara chamado Test Multisource, tá? Antes de explicar esse multisource, né? Primeiramente, eu vou pegar, né, esse texto digitado aqui e jogar para esse cara aqui, que é o make.json. O que vai fazer esse bloco aqui? Vamos tirar esse multitext daqui, que esse aqui é o exemplo completo, né? Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente vai pegar esse texto aqui digitado, né? E quero jogar neste campo aqui. Tá, mas professor, explique uma coisa. O que vai fazer esse make.json? Ele vai gerar, né, um registro, formato JSON, onde dentro desse registro você vai definir os campos. Então, se você clicar aqui nesta chavezinha aqui, ele está dizendo o seguinte, que o teu JSON ele vai ter uma string, vai ter um número inteiro e vai ter um dado analógico. Vão ter 3 campinhos, ok? Então, a informação que você digitou aqui, né, ele vai, ele vai ser jogado aqui para fora e aqui ele vai montar um arquivo JSON, um registro JSON. E aí a gente quer ver o conteúdo dele, tá? Então a gente joga aqui o conteúdo para serial, para ele ser mandado lá para o terminal burro, tá? Muito bem. Aí a gente tem que ver aquela situação. Para que vai servir o clock? E por que o senhor deixou aberto esses dois? Eu vou colocar um número aqui, porque o conteúdo dos outros campos, né? A gente coloca depois. Né, a gente coloca aqui tem o nome dos campos, né? Texto 1, integer 1 e analog 1. Você pode alterar o nome dos campos aqui, tá? Então, mas professor, vai aparecer o que aqui? E o que vai ter aqui? Nada, nu, vazio. Mas vamos injetar alguma coisa? Vamos. Então vamos ver aqui. Para injetar, deve ter o integer value, né? Que a gente já aprendeu, né? O integer value, ele vai injetar um valor aqui. Ah, vamos botar aqui 333, tá? Pronto. Injetei aqui.
E também eu quero injetar um analog value. Analog value. Aqui. Que é um valor de 0 até 1, né? Aqui eu quero injetar o valor 0,7. Muito bem. Então, eu já injetei nesses dois campos. Muito bem. Então, e aqui são constantes, tá? Analog value é uma constante que eu injetei, que vou injetar. O 333 também é uma constante, e aqui vai ser o que você vai digitar. E aqui ele vai empacotar e gerar um arquivo, um registro, que vai ser mostrado aqui na serial. Veja, não botamos clock aqui ainda. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, feito isso, vamos compilar. Clica aqui. Compilou. Deixa eu ver o caminho. Este é o caminho. Vou lá no nosso amigo simulador e mando ele apontar para esse cara aqui. Muito bem. Eu usei o TX e o RX. Eu vou ter que usar o TX e o RX, tá? E hoje, o teu terminal burro, que está ligado no canal de comunicação, perdão, aqui, canal de comunicação serial, aqui, ó, falta recepção, ó. Então, tudo que você digitar no terminal, ele vai mandar para cá. E tudo que você mandar para o terminal, ele manda para cá e imprime, tá? Vamos ver se funciona? Eu vou digitar um texto. Lembre-se que ainda não habilitei o clock lá. E olha só. Não tem clock, o sistema, quando ele tiver tempo, ele vai ficar cuspindo lá para fora, certo? E olha lá, ó. Teste tá vazio. Integer 333 e o analog 07, lembra? Agora eu vou digitar aqui um texto. Digamos que eu quisesse mandar a temperatura para um servidor. O servidor aceita JSON, tá? Então eu vou digitar lá no terminal, digamos, maiúsculo. Não, não importa, vai ser número. Que você leu a temperatura do ambiente. 27,5 graus, tá? E vou dar um Enter, tá? Lá, 27,5. Por que que não está mostrando? Deixa eu dar uma olhada aqui. Simular de novo. Aquele tipo de dado é um texto. Não, ele deveria aceitar. Vamos botar um texto qualquer aqui. Será que eu estou na janela certa? Será que é esta a janela? Ou é essa daqui? Ó, tem várias janelas que foram criadas com um terminal burro. Vamos tentar aqui agora. 27 nessa janela aqui. 27,5. Por que ele não está aceitando? Vamos ver se tem uma terceira janela. Ah, claro. Desculpa. Fiz besteira. Não é esta aqui, não é esta aqui, é a própria janela aqui. Olha como a gente se engana com as coisas, né?
É a própria janela que estou simulando aqui. Ó, porque o terminal burro, ele é bidirecional, tá? Ele está configurado tudo como bidirecional. Então, agora sim, eu vou digitar finalmente o 27.5. Estou com o cursor aqui em cima, tá? 27.5. Tá lá, ó. 27.5. Daí tu pode transmitir esse pacote. Ah, tu quer transmitir um pacote, temperatura subiu. Ó, vamos botar 30 graus. Deixa eu botar o cursor em cima aqui do terminal. 30 graus. 30.0, tá? 30 graus, ok? Então, ele simplesmente faz isso. Ele pega e encapsula. Já gerou bonitinho aqui para vocês, né? Os campos, né? Ó, aquela regrinha que abre colchetes, né? Abre chaves, fecha com chaves, enfim. É uma estrutura bem simples, tá? Muito bem. Agora vamos voltar para aquele original, já que vocês entenderam. E atenção, vocês perceberam que agora aqui é uma dica importante. Vocês perceberam que ele ficou mandando o tempo todo, né? Você viu que ele está mandando o tempo todo o conteúdo do arquivo JSON, né? Porque o clock está em aberto. Então, como é puramente sequencial, ele faz muitas coisas. Se vocês olharem a função principal do Arduino, que é o loop, né? Ele fica executando isso aqui, ó. System loop begin, system loop begin outputs, ó, make JSON, lê serial, escreve na serial, ó, lê serial, escreve na serial, monta o arquivo JSON. São funções, tá? Então, o que que acontece? Toda vez que... Por que está saindo muito rápido os dados? Porque o loop está bem pequeno, né? Tem poucas funções. Só que eu não quero isso, professor. Eu queria o seguinte, eu queria que somente quando eu digitasse e desse Enter, ele cuspisse o JSON, tá? Bem, como é que nós podemos fazer isso? Colocar aqui um clock, um pulse, ó, vou fazer isso, mas não vai resolver. Então, ó, vou botar aqui um pulse que eu desejo que ocorra a cada 1 segundo. Daí você vem e coloca aqui, ó, tá? Então, a cada 1 segundo que ele vai mandar para ti, lá para tua serial, para o terminal burro, né? O, o conteúdo. F9. Mas eu não quero isso. Mas só para vocês entenderem melhor o que sempre gera confusão, que é o que realmente faz, né? O clock, né? Que tem alguns blocos. Então, vou dar um play. Ó, ele vai dar 1 segundo. E você pode ver que ele está mais ou menos sincronizando aqui, ó, tá? Ele está mais ou menos sincronizando porque tem pouca coisa sendo tratada do software aí, né? E aí eu vou digitar alguma coisa, né? Vamos digitar aí temperatura 23 graus, 23.0, né? Na próxima ele já montou, ok? Mas eu não quero isso. Então vamos lá, vamos lá. Umas dicas aí. Então, deixa eu voltar ao projeto original. Deixa eu matar esse daqui. Reabrir de som. E eu gosto de fazer a pergunta para vocês. Quem é que está encomendando o kit aí? Do Arduino, ou compatível? Levanta a mão aí. Quem já sonha em comprar? Ninguém? Opa! Thomas? Mas alguém que tem interesse em entrar nesse mundo aí? Opa, Christian, que ótimo.
Rosana, Eduarda, não. Gabriel, Jéssica, muito bem. Vamos lá. Voltando aqui, abrindo o projeto. Tá, professor, então esse cara aqui, né, ele, ele monta e esse cara aqui desmonta. Monta e desmonta, ok? Tu monta os campos e aqui ele libera os campos individualmente. É o contrário aqui, ó. Então, se vocês olharem aqui, ó, para montar, tu entrou com os campos, né? No caso, eu só preenchi com o primeiro aqui. E para desmontar, você coloca os campos que você quer. Ele vai desmontar, tá? Muito bem. Mas, professor, o que que é esse teste multisource? Tá? Antes da gente mostrar para vocês qual vai ser a função dele, deixa eu só aqui, ó. Deixa eu apagar esse campo aqui e apagar isso aqui. Então, recapitulando aqui, você vai digitar um texto, quando der um enter, o texto ele iria para esse campo aqui, certo? Ele iria para esse campo aqui. Mas agora ele está entrando nesse cara teste multisource. O que vai fazer o teste multisource, tá? Quando entrar um texto aqui, tá? Existe integer multisource, analog multisource e tal. Quando entrar aqui, ele vai distribuir esse texto para todas as saídas. Vai distribuir esse texto. Por exemplo, você digitou Miguel, ele vai mandar Miguel para cá, vai mandar Miguel para cá, para tudo que tiver de saída. Calma, professor. Explica isso. Vamos lá. Muita calma. Eu vou digitar um texto e eu vou querer que o texto digitado, ó, o texto digitado, ele vai entrar aqui e ele vai ser cuspido para serial, certo? E esse mesmo texto que chegou daqui, ele também vai ser jogado aqui nessa saída. Então, saiu aqui, imprimiu. E esse aqui eu também quero que também vá para serial. Então, o que vai acontecer aqui? Todo texto que você digitar, ele vai ser mandado duas vezes para o terminal. Ó, você digitou aqui, cuspiu nesse texto multisource, ele joga para cá, escreve no terminal. Daí ele joga para essa saída, escreve no terminal. Se eu ampliar aqui e ligar todas as saídas no terminal, ele vai escrever 5 vezes, ok? O texto. Tá? Vamos ver na prática aqui. Depois vocês querem saber, mas para que isso? Por que só não manda de um lugar? Calma. Vamos compilar. Eu demorei para entender isso. Porque falta documentação. Que aos poucos está sendo colocado, né? Por isso que exige prática, né? Vai lá, vê o que acontece, joga para o terminal para depurar, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou digitar aqui um texto, Miguel, tá? Miguel, e eu vou dar Enter. Ó, mandou duas vezes. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Só que, o que que eu quero fazer? Eu quero que o primeiro Miguel que aparecer aqui, ele vá aqui para o Maker de som, tá? E encapsule, tá? O primeiro Miguel. Deixa eu só dar aqui tô dando um Ctrl Z. Então, eu quero que esse primeiro Miguel aqui seja encapsulado aqui, certo? Muito bem.
E o dado encapsulado, eu quero que já mande imprimir lá no terminal. Ok? Então, se eu deixar assim, ele vai ficar, toda vez que o processador tiver tempo, o processador vai ficar mandando para serial, né? Mandando para serial aqui, né? O teu registro JSON. Vai ficar mandando. Mas eu não quero isso. Eu só quero que mande uma única vez. Então aqui precisaria ter um clock que ele só ocorresse uma única vez. Vocês estão me entendendo? E que vez? Aquela vez quando você digita o Enter. Então digite Miguel, eu der o Enter, o Miguel seja jogado para cá e ele encapsule e manda imprimir. E depois acabou. Até que você digite outro texto e dê um Enter novamente. Tá? Onde é que está o macete aqui? Vocês, eu demorei para captar isso daí. É o seguinte, pessoal. O, as, você sabia que às vezes o dado, se vocês olharem aqui, ó, olha só o cursor. Isso aqui que me abriu a minha mente, ó. Eu coloquei o cursor aqui. Tá. Então é aí que vai aparecer Miguel pela segunda vez? Sim, é onde vai aparecer Miguel pela segunda vez, que ele vai jogando para todas as saídas. Só que quando eu coloquei o cursor lá, olha o que apareceu em verde lá no bloco Make JSON. Apareceu verde o clock. Então, esse segundo Miguel é interpretado como um clock para ele. Olha lá. Viu? Os dois viraram clock. Então, o que vai acontecer? Olha que legal. Ele vai mandar Miguel para cá, certo? Vai encapsular. E aqui ele mandaria novamente o Miguel. Só que como eu liguei num clock, ele vai interpretar o envio da mensagem Miguel, na segunda vez, lá na lista, como um sinal de clock. Tá? Como um sinal de clock. Ou seja, daí ele vai pegar, como está sincronizado com o clock, ele vai mandar lá para o terminal burro. Então, essa técnica ela serve para quê? Situações onde você quer mandar um dado e logo após um clock. É o que está acontecendo aqui. É o Test Multisource. Ele vai jogando a tua informação, tendo uma entrada, joga para várias saídas, sendo que a última saída é o clock para avisar lá o pessoal lá do outro lado, que é, no caso, o Make JSON, que é para ele mandar para frente. Ok? Então, na prática, toda vez que eu digitar Miguel, vai aparecer Miguel aqui, como na forma de texto, e vai aparecer aqui Miguel como sinal de clock, do tipo, amigo, como aqui tem uma ordem, 0, 1, 2, 3, esse cara aqui que seria o Miguel, na verdade, passa a ser um sinal avisando esse cara que o Miguel já está disponível aqui para ele encapsular. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele só vai mandar lá para serial depois que você digitar o texto. Digitou Miguel, dá um Enter, ele manda. Porque quando você der o Enter, vai mandar o Miguel para cá e o sinal de clock para cá. Ok? Então vamos compilar e ver se é verdade. E ontem, lembra lá do motorzinho? Que o motorzinho não estava girando, né? Só fui eu descompartilhar a tela que funcionou. Então é que tá pesado, pessoal. O simulador se perdeu, tá muito pesado. Não é que ele se perdeu, é que ainda estava entrando naquela rotina lá. Porque o tempo, 1 segundo, já estava virando quase 12 segundos no simulador. Então por isso que tem que ter máquina boa. Então vamos lá, vou ver se funciona, professor. Então eu vou digitar, ó. Ele não está mandando nada para serial.
Vou digitar Miguel. Vou digitar Miguel e foi. E ficou parado. Vou digitar temperatura, 33,5. Tá lá. Encapsula. Ok? Então isso é muito comum em internet das coisas, quando você quer usar o Arduino para se comunicar com o dispositivo, a lógica é a seguinte: dispositivo, recebe-se dado. Ó, recebe-se dado. Vai, encaminha. Dispositivo, recebe-se dado. Encaminha. Ó, tá entendendo? Ó, dado, clock para dizer, vai, encaminha para frente. Como se quisesse transmitir, sei lá, via rádio, né? Muito bem. E por fim, voltando ao exemplo original, então, agora ele mais completo. Então, aqui vai aparecer, né, o teu... Ó, desculpa, deixa eu só separar um pouquinho mais para vocês entenderem as ligações. Vou dar um pouquinho mais para o lado. Olha só. Então, você digitou alguma coisa, essa alguma coisa entrou aqui, que é o Miguel, daí o Miguel foi encapsulado aqui, né? E veio um clock para pegar esse JSON e jogar para cá, num cara chamado split JSON. No split JSON, você só diz quais são os campos que você quer na ordem, né? Tem que respeitar a ordem, os campos que você quer extrair do JSON. Então aqui entra um JSON e aqui vai extrair o campo desse JSON, que vai para o terminal burro, tá? Então, o que vai fazer esse exemplo aqui? Entra JSON e ele tira do JSON só o campo texto, que vai ser impresso aqui. Tem mais um lugar que é impresso aqui, antes e depois. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, deixa eu só tirar esse campo aqui. Pronto, ficou mais limpo. Então, digitei Miguel, veio Miguel para cá, encapsulou no JSON, daí veio o clock, que é o Miguel repetido aqui, como na forma de clock, e daí ele manda esse JSON para cá, e aqui ele extrai o Miguel e imprime. Tá? Então, o que vai acontecer? Tudo que eu digitar vai ser encapsulado, desencapsulado e imprimir. Se eu digitar Miguel, é para aparecer Miguel lá. Eu já vou aproveitar, olha só, eu já vou pedir para desencapsular o inteiro, que seria esqueci o 333, né? E já vou pedir para desencapsular o, o analógico, que era 0,7, né? Na verdade, desculpa, esses 333 e o 0,7 eram do exercício na anterior, né? Então, eu não precisaria ter feito isso porque eu não tenho nada aqui, ó. Mas vou ter que colocar agora, de volta, então. Integer value, tá aqui, e o analog, analog value. Aqui. Integer, eu tinha falado 333, e o outro 0,7. Alimenta.
e alimenta. Vamos compilar. Compilou e vamos ver se bate com a teoria. Então, vou digitar lá 27.9 e dar um Enter. Ó, bateu. O 27.9, o 333 e o 0.7, que é o analog. Analog, integer, e aqui é o nosso texto, tá? Então, bateu com a nossa especificação aqui, tá? Então, deixa eu abrir aqui o exemplo que eu fiz. Que era o... Não tá aqui. Acho que tá aqui em livro. Livro Alexa. Aqui, ó. Um livro que eu escrevi para interagir com Alexa, assistente Alexa, né? E um dos exemplos eu coloco como cliente, né? Para ser comandado pelo Alexa, uma aplicação feita, né? Usando o Visuino. Então, só um comentário aqui, ó. Este split JSON aqui, ó. Ele... Isso aqui são as informações que vêm lá de um servidor. E eu só quero, de toda a informação que ele manda, eu quero só esse campo aqui, ó, lâmpada. Porque o servidor ele vai me mandar 0 ou 1, tá? 0 ou 1 em JSON. Então eu jogo esse campo, que eu pego lá da nuvem, jogo aqui, ele quebra, separa o campo lâmpada, e aqui embaixo eu pergunto, né? Eu pergunto o estado da lâmpada. Se a lâmpada estiver acesa, se o que chegar lá do JSON dá true, eu acendo uma lâmpada. Se é zero, false, eu apago uma lâmpada. E aqui tem o que é muito comum para a internet das coisas, é que a gente chama de broker, né? O broker é um servidor onde você broker MQTT, lá você vai criando tópicos, né? Vários tópicos, tipo temperatura, umidade, porta. Tu cria esses tópicos e você fica sempre publicando nesses tópicos os teus dados. Tá na tua casa lá, tu estás pegando a temperatura, umidade e o estado de uma porta. Daí tu fica publicando nesse broker, tá? Você é um publisher. Todo mundo que entrar nesse servidor com a sua autorização e que se inscreverem nesses tópicos da tua casa, temperatura, umidade, né, e o estado de porta e janela, todos que se inscreverem nesse tópico vão receber uma mensagem, né, um callback, né, quando qualquer um desses campos alterar o valor, tá? Isso é legal desse protocolo. Alguém fica alimentando. Toda vez que você altera um dado de um tópico, todo mundo que está inscrito naquele tópico, né, vai receber essa atualização, tá? Aqui
Olha só, aqui é legal, ó. Aqui tem um replace text, né? Aqui eu fiz uma alteração, né? Aqui vem um texto e aqui eu faço uma troca, né? Posso trocar o texto, né? Toda vez que eu encontrar por exemplo, a letra A, trocar pela letra B, ou se encontrar a palavra banana, trocar por laranja. Isso aqui é uma função que tem quando se trabalha com textos. Basicamente, a gente só usou aquela que compara, né? Compara string, né? E, e a função que transforma em maiúsculo, né? Acho que foram os únicos que a gente usou relacionados a texto. Então, aqui, ó, o que é legal desse projeto é que como o meu broker, ele é lá na Amazon, tem umas frescuradas aqui, que a Amazon é muito chata, né? Que é a questão da conexão segura, né? Então, eu tenho que criar certificados, ó. Então, como a minha conexão TCP é uma conexão segura, eu tenho que criar os certificados. A tal da chave pública, privada e o certificado. Sem esse certificado que eles fornecem, tu não consegues, por exemplo, se conectar no servidor deles. Então, isso aqui é um certificado, né? Daí tem a chave privada. Por favor, não copiem, pessoal. Né? E a chave, né, pública. Daí tudo isso é enviado lá no servidor, na porta 8883, lá do AWS IoT, que é um servidor MQTT da Amazon, que é muito utilizado para a internet das coisas. O pessoal gosta muito porque aceita bilhões de conexões, né? E funciona, pessoal. Ele se conecta, né? E daí eu me inscrevo lá num tópico chamado lâmpada, e toda vez que a assistente Alexa publica algo naquela lâmpada, né? Eu já vou saber. Porque a Alexa vai chegar e dizer assim para a Alexa: Alexa, lâmpada, acenda. Daí ela vai interpretar e vai ter um softwarezinho lá no servidor lá, que é um software, que é o servidor Lambda, que a gente chama, que vai receber uma mensagem, vai interpretar e vai escrever 0 ou 1, conforme for a palavra acenda ou apague. Vai escrever num tópico. Como o teu Visuino lá, com essa aplicação aqui, está inscrito naquele tópico, vai receber um callback daquela, daquele tópico lá, né, que está escrito. Daí ele vai verificar. Ele verifica aqui, ó, eu vou receber um JSON. E aqui eu verifico se a lâmpada está acesa ou apagada. Aqui, esse formato text, eu estou mandando, ó, eu estou mandando um JSON aqui, ó. Tá vendo, ó? Porque a minha aplicação do Visuino, a cada 15 segundos, ele está pegando a temperatura e a umidade do DHT11. E eu estou jogando lá, né, em dois campos, lá no AWS IoT, que é o campo temperatura e campo umidade. Estou mandando a cada 15 segundos. Estou publicando. Mas eu estou inscrito num campo chamado lâmpada, tá? Que quando eu falar para Alexa acender ou apagar uma lâmpada, ele vai escrever naquele tópico, tá? Que eu estou inscrito e eu vou receber a mensagem. E por que que eu estou mandando isso para lá? Porque eu peço, vai ter um momento que eu vou dizer assim para a assistente Alexa: Alexa, qual é a temperatura e umidade atual? Daí a Alexa vai lá naquele AWS IoT e verificar o que tem nos tópicos temperatura e umidade e ela vai sintetizar. Se tiver 23,5 de temperatura, ela vai falar 23,5, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
o negócio ficou mais simples. O mais complicado de todo esse projeto, né, é você configurar lá o servidor, os servidores lá. Porque eu configurei o servidor da assistente Alexa, eu tive que configurar o servidor MQTT, lá também da Amazon, e também eu tive que configurar o servidor Lambda, que, que é o servidorzinho que vai fazer a, a negociação, né, a interceptação lá das mensagens da Alexa, e também vai ler ou escrever os campos, né, os tópicos criados lá no AWS IoT. Daí tu pode fazer em JavaScript, pode fazer em Python, em C, é bem flexível. Na verdade, não é JavaScript, é Java. Ok? Então, vamos lá. São 19h24, então eu vou estar liberando vocês para fazer o segundo trabalho, né? Vocês podem já se reunir, né? E aí, amanhã também vocês vão ter tempo, e amanhã eu vejo se eu tenho mais alguma coisinha que eu posso passar para vocês, né? De repente a gente faz uma brincadeira de comandar, acender e apagar uma lâmpada usando um servidor. Então eu vou chegar e dizer para alguém de vocês, entra nesse site, digita lá na web essa string aqui, um valor zero no final. Daí a lâmpada vai apagar. Então, eu peço para um outro colega de vocês digitar essa string, essa URL, com um no final, e a minha lâmpada vai acender. Vocês poderem comandar uma lâmpada aqui da minha placa Arduino, né? Dentro do Proteus. Amanhã a gente vê isso daí, tá? Então, pessoal, alguma dúvida aí? Tudo certinho? Então, vocês podem se reunir novamente, né? Vocês precisam de tempo, porque à tarde vocês trabalham, de manhã. E qualquer coisa, só me chamar aqui pelo texto aqui. Sempre vou estar olhando aqui as mensagens de vocês. Alguma dúvida sobre o que eu falei hoje? Experiência boa ter conhecido o Visuino? Muito bem. Então, só me chamar aí, pessoal. Que ótimo. É ótimo. Você só falta comprar aí o kitzinho, né? Vocês comprarem o kitzinho e começar a ver a velocidade, vocês vão ficar loucão. Vão adorar. E se conectando à internet. Já pode pensar já no, é um pouco cedo, mas no TCC, ok? Ou em outras disciplinas, né? Às vezes tem um trabalho, né, de, de redes, que daí, posso implementar usando o ESP32, ou o ESP8266, ou o Arduino Mega com placa Shield, Ethernet, Wi-Fi, né? Dá para unir o útil ao agradável aí. E os professores gostam disso aí. Qualquer coisa é só me chamar aí. Valeu, pessoal.